Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, sábado, dia 2 de março, a nona rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. Vamos lembrar, 16 clubes participantes, 15 rodadas, turno único. Terminou a nona, né? E terminando as 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para os mata-matas da segunda fase. Os dois últimos caem para a Bezinha, a quinta divisão agora, certo? Pois bem, tivemos novidades na liderança. A liderança já foi do 15 de Jaú, já foi do São Carlense, já foi da Francana na rodada passada e agora o Barretos, que ganhou da Francana, assumiu a liderança. O novo líder, o Barretos, de 20 pontos, hein? Depois de 9 rodadas disputadas, está ali, na liderança isolada agora. Também tivemos mudanças na zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento. Independente e Joseense voltaram. Jabaquara e Ska Brasil, que venceram, saíram. Mas essa briga entre os quatro, contra a luta, né? Na verdade, contra o rebaixamento. Eles vão lutar contra o rebaixamento. Ninguém quer cair. Mas o Independente e o Joseense voltaram para lá. Vai ficando pela segunda rodada seguida os mesmos 8 primeiros colocados. Só teve mudança na liderança, um chegou para quarto, outro foi em quinto e tal, mas os 8 primeiros são os mesmos pela segunda rodada consecutiva. Estamos chegando na reta final aí e as coisas começam a definir, hein? Tanto que o oitavo é a União Barbarense com 13, o nono é o Audax com 10. Já tem uma rodada aí separando um do outro. Então daqui a pouquinho, se o Audax, Nacional, Penapolense não encostar, se esse trio não encostar, vai ficar difícil. Mas enfim, vou falar de tudo isso, vou falar dos resultados, dos artilheiros, tudo, e principalmente da rodada de quarta-feira. Quarta-feira vai ter rodada cheia, e aí essa 10ª rodada, a gente já pode ter definições aí se vai afastar ou não a turma do G8 com a turma que está lá embaixo. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, sua opinião, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar aí, como a gente sempre faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos falar do novo líder, do Barretos, do Gustavo Marciano. Gustavo Marciano, que ano passado estava no comercial, vamos lembrar, na Série A2. Depois ele saiu, voltou, foi o técnico na Copa Paulista e tal. Foi para a carreira solo e está se dando muito bem no Barretos, hein? Está se dando muito bem no Barretos, que assumiu agora a liderança. O líder era a Francana, vamos lembrar. Rodada passada era a Francana. Barretos pegou a Francana em casa, 1.621 pagantes lá na cidade de Barretos e foi de virada, gente. Foi de virada. Primeiro tempo do jogo, 34 minutos, João Pedro, rebote do goleiro, 1-0 para a Francana. A líder ia começar a deslanchar lá na frente e tal, pá. Mas ainda no primeiro tempo, né, tomou um gol aos 34, aos 33, o David José acabou ficando cara a cara com o goleiro, 1-1, empatou para o Barretos, para delírio da torcida. Veio o segundo tempo, logo no início o Tito mete a bola, o David José de novo, 2-1, vira o jogo. Aí aquele jogo fica lá e cá, a Francana tem bom time do Vantuil Rodrigues, bom time lá e cá, até que, pela terceira vez nessa competição, o Barretos confirmou sua virada com um gol do Wellington aos 12 do segundo tempo. De fora da área ele arriscou, aí com 3-1, o Barretos passou a tocar um pouco mais a bola, a Francana teve dificuldade e uma vitória contundente. Contundente porque o Barretos roubou da Francana a liderança, 20 pontos, liderança isolada. A Francana, que era líder, agora é a quarta colocada com 17, 3 pontos atrás. Tá bem classificada a Francana, né? A veterana, a popular feiticeira, enfim, tá bem colocada, mas caiu para quarta, de primeiro para quarta. Os dois estavam com o mesmo número de pontos, a Francana nos critérios era a primeira e o Barretos agora é líder isolado com 20 pontos. Segundo colocado é um time que já foi muitas vezes primeiro, o São Carlense. Deu uma desandadinha aí e tal, continua sem treinador, o Leandro Melich saiu de uma maneira meio misteriosa, até reclamou, time liderando, ele reclamou da estrutura, o diretor não gostou, o cara foi embora, enfim. Mas o São Carlense, que está com o Rafael Sanderman, que é da comissão técnica lá ainda, pegou o Independente e mandou o Independente para a zona do rebaixamento outra vez. 2-0, 586 pagantes apenas, o público lá de São Carlos precisa colaborar um pouquinho mais, né? Primeiro tempo truncado, primeiro tempo nervoso, 0-0, Independente marcando forte, mas aí
Logo no comecinho do segundo tempo, o Fabrício, numa cobrança de escanteio, vacilo do goleirão, o Fabrício fez 1-0 e depois em outra cobrança de escanteio, o Eduardo Jaconi de cabeça faz 2-0. Em 12 minutos do segundo tempo já estava 2-0. Aí na reta final do segundo tempo, Independente teve o Rian expulso e aí ficou mais difícil uma vitória contundente do São Carlense. São Carlense agora é o segundo colocado isolado, 19 pontos, um a menos que o Barretos, que é líder. E o Independente caiu para a 15ª colocação, caiu 2 posições com 7 pontos, está na zona do rebaixamento, 15º. Voltou para lá, hein? Situação complicada. O terceiro colocado é o 15 de Jaú. O 15 de Jaú fez um duelo com o Taquaritinga, duelo de G8, 2 clubes tradicionais, 2 clubes que já eu lembro deles no Paulistão, na minha época de moleque, década de 80, enfim. E 2 clubes que fizeram um jogo nervoso, fraco. 33 graus em Taquaritinga, gente. Às vezes os jogos às 3 horas são ingratos, viu? Esses jogos às 3 horas são ingratos. 33 graus, como você vai falar para os caras correrem mais, correrem mais? Difícil, né? 15 de Jaú estava bastante desfalcado, o Taquaritinga tentou jogar um pouquinho melhor no primeiro tempo e jogou. Chegou o segundo tempo, o Taquaritinga teve o Adson expulso, segunda expulsão na competição, Adson. Bom jogador, joga pelos lados do campo e tal. Expulso, 15 de Jaú acomodou, Taquaritinga também, 712 pagantes, um pontinho para cada um importante. 15 de Jaú é o terceiro com 18, Taquaritinga é o sétimo, continua na 7ª colocação com 14. Os dois estão estabilizados ali dentro do G8. Entendo que é o primeiro grande objetivo dos clubes, o G8. Os dois estão consolidados. Então, Barretos 20, São Carlense 19, 15 de Jaú 18, Francana 17. Na 5ª colocação, o Vossen. E olha, conseguiu 3 pontos fora de casa, importantíssimo. Foi jogar com o América em São José do Rio Preto, 840 pagantes. O América tinha mandado embora o Rubio Alencar, treinador. O Cuquinha tá quebrando o galho até a chegada de um novo treinador. Quem vai ser, ninguém sabe. Mas o Thiaguinho, cobrando pênalti, fez 1-0 com 18 minutos do primeiro tempo pro Vossen. Criou mais, teve mais chances o Vossen no primeiro tempo. Segundo tempo, a América veio para cima. E aí o Ninho foi expulso do Vossen. 8 minutos do segundo tempo, o Vossen ficou com a menos. Aí o Vossen encostou um ônibus lá atrás. O América martelou, mas não conseguiu nada. E apesar da pressão, o Vossen conseguiu os 3 pontos. Bom, para o Vossen Maravilha, que é o 5º colocado com 16, consolidado dentro do G8. Para o América com 8 pontos, caiu uma posição, é o 13º. Está brigando contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento, América, SAF e tal, até agora os efeitos não foram proveitosos. Por enquanto, claro, é início de um trabalho, né? 6º colocado é o Rio Branco. Rio Branco de Americana, que teve dificuldade para empatar com o Nacional por 1-1. Porque o Nacional no primeiro tempo faz 1-0 com o Vitor Teste. O Talisco, o centroavante, fez o pivô. O Vitor Teste veio e fez 1-0. Nassa foi melhor no primeiro tempo, criou e finalizou mais. Veio o segundo tempo, que é normal. Nacional foi jogar no contra-ataque. Rio Branco foi para cima. E aí, com 959 pagantes em Americana, hein? O Gustavo Brandão, sempre ele, artilheiro do time, aos 16 minutos faz gol. Aliás, eu anotei aqui, hein? O Gustavo Brandão fez seu 4º gol, tá brigando pela artilharia. O artilheiro é o Lucas Duarte. Eu quero fazer um parênteses. Fiz o jogo com o próprio Nacional no meio de semana. Perguntei para o 4º árbitro: o gol foi do chileno ou foi do Lucas Duarte? O árbitro falou que foi do chileno. Mas na súmula, acho que depois de ver o lance, ele deu para o Lucas Duarte. Então o Lucas Duarte do Taquaritinga é o artilheiro isolado com 6 gols, porque na rodada passada, contra o Nacional, não deu para o chileno, deu para ele o gol. Então ele é o artilheiro isolado com 6 gols. E o Nacional tomou o gol do Gustavo Brandão, segurou, empate. Os dois times aí depois mais marcaram do que criaram. No finalzinho, o técnico Valmir Israel do Rio Branco ainda foi expulso. Ponto que foi importante para o Rio Branco, consolidado dentro do G8, está na 6ª colocação com 14 pontos. Ponto ruim para o Nacional, que tem 9 e está distanciando, hein? Está distanciando do G8, ruim. 14 pontos, que nem o Rio Branco, eu falei para vocês, o Taquaritinga que empatou com o Quinjaú é o 7º. E fechando União Barbarense. União Barbarense fecha essa rodada dentro do G8, mesmo empatando 0-0 com o Audax. Mas mesmo entre aspas, o Audax já teve na 8ª colocação, já teve dentro do G8 e o União Barbarense fora. Agora ele foi enfrentar um time que, se vencesse,
passava ele e ele saía do G8. Então o 0 a 0 foi bom, mas o jogo foi ruim. Raras chances de gols, quase nada de útil. Calorzão também em Osasco, né? Só 109 pagantes. 0 a 0 dá para falar que o ponto, o Barbarense tem 13 e o Audax na nona tem 10. Estão brigando pelo G8. O Barbarense mais uma rodada dentro, o Audax mais uma rodada fora. Audax nono com 10 pontos, o Nacional, que eu falei para você, 10 pontos na 10ª colocação com 9 pontos, e o Penapolense, gente. Folha de pagamento alto, dizem que é a maior da Série A4, não sei se é verdade, mas os comentários nos campos e tudo, você vai bater papo com a turma, fala que o Penapolense, maior investimento, maior folha de pagamento. Mas continua com 8 pontos, caiu uma posição o Penapolense porque perdeu mais uma. Foi jogar com o SCA, que já foi lanterna, estava na zona do rebaixamento, lá em Santana de Parnaíba, o SCA atropelou. 3 a 1 no Penapolense. Guilherme Vieira, logo nos 5 minutos do jogo, faz 1 a 0. Isso deu uma desarticulada no time do Penapolense, que aí terminou o primeiro tempo mais em cima. Veio o segundo tempo, o Alain e o Rafael Lucas, que fez seu 5º gol, hein? É o vice-artilheiro da competição, Rafael Lucas, do SCA Brasil. Chegou a fazer 3 a 0. Só aos 37 do segundo tempo, numa cobrança de pênalti, o Arcanjo foi descontar. Que paulada que tomou o Penapolense. Pro Penapolense ruim, caiu uma posição, tem 8, tá 5 do G8. Tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil. 11ª colocação. E pro SCA Brasil, uma maravilha, saiu da zona do rebaixamento, com 7 pontos agora, ele tem 14 e saiu da zona do rebaixamento, que acho que é o primeiro caminho, né? Já trocou de treinador, já saiu o Max Santos, chegou o Edmilson Abel, ganhou, deu uma respirada nessa semana, somou 4 pontos de 6 disputados, maravilha, o SCA Brasil saiu. Outro que saiu também foi o Jabaquara. O Jabaquara estava tomando uma surra atrás da outra e tal. Jogou em casa contra o Joseense, que tinha acabado de sair da zona do rebaixamento. E o Jabaquara meteu 4 a 0 no Joseense. Olha, uma coisa que o técnico André Leone vai sofrer, hein? Bom, o Rodriguinho não jogou, e o Matheus Ney, que jogou no ataque, fez 3. Logo com 1 minuto de jogo ele fez 1 a 0. Aí o Joseense tentou sair um pouco, mas no final do primeiro tempo o Pablo é expulso do Joseense. Aí veio o segundo tempo. O Jabaquara já ganhava por 1 a 0 e com 1 a mais, aí o Gustavo fez 2 a 0 aos 5, o Matheus Ney fez 3 a 0 aos 8 e com 16 minutos o Matheus Ney fez 4 a 0, seu terceiro gol na partida, 4 a 0, atropelou. Jabaquara subiu, 8ª colocação, subiu 3 posições, saiu da zona do rebaixamento, subiu e jogou o Joseense para a lanterna e para a zona do rebaixamento. Olha que coisa, Penapolense 8, Jabaquara 8, o América que perdeu em casa 8, o SCA Brasil que venceu 7, e aí você tem na zona do rebaixamento o Independente 7 e o Joseense 5, os dois voltaram para a zona do rebaixamento. O artilheiro, como eu falei para vocês, isolado é o Lucas Duarte do Taquaritinha com 6 gols, com 5 o Cauê Caruso do Penapolense e o Rafael Lucas do SCA. Aí tem uma turma toda com 4. Vou encerrar o vídeo como eu faço sempre com a rodada de quarta-feira, hein? Quarta-feira, 6 de março, quarta-feira, 15 horas. Quarta-feira, 6 de março, em Guaratinguetá. Joseense está jogando em Guaratinguetá. Joseense e Barretos. É o duelo do Lanterna com o líder. 15 horas em a capital, Nacional e São Carlense. Nacional sonhando com G8, São Carlense na vice, liderança. 15 horas em Assis, Vossen e Francana, 2 times dentro do G8. 15 horas em Santa Bárbara, os vizinhos, União Barbarense e Rio Branco, 2 times no G8. Que jogão, hein? Que jogão. 16 horas em Penápolis, o Penapolense pegando o América, 2 times fora do G8, precisando de ponto para sonhar ainda. 19 horas em Santana de Parnaíba, SCA e Jabaquara. Os dois que saíram da zona do rebaixamento agora, hein? Quem vencer já dá aquela respirada boa. 20 horas, Audax ainda sonhando com o G8, com o Taquaritinha estabilizado no G8, mas na 7ª colocação. Ótimo jogo também. E 20 horas, na zona do rebaixamento, o Independente, no desespero, com a corda no pescoço, pega o 15 de Jaú estabilizado no G8. E claro, na quinta-feira, dia 7, eu venho com todos os detalhes dessa 10ª rodada. Ó. É 10ª rodada, não é 11ª não, é 10ª rodada. Essa que eu falei foi a 9ª e essa de quarta-feira é a 10ª rodada. A 11ª é só no próximo final de semana, certo?
Então na quinta-feira eu venho com todos os detalhes da 10ª rodada da Série A4. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!